É isso aí, queridos. Estamos em mais um podcast, Douglas Xavier Podcast. Olha, celebrando hoje porque no último episódio já alcançamos os nossos 1000 inscritos. E eu sempre, humildemente, eu peço a você que se inscreva no nosso canal. É lógico que esse pedido eu sempre faço no final. Por quê? Por que você iria se inscrever no nosso canal caso você assistindo um episódio achasse chato? Mas eu acredito que você não vai achar chato, porque sempre selecionamos bastante os nossos convidados. Olha, é difícil você achar um assunto do nosso canal que não é edificante, que não acrescente alguma coisa. Hoje, eu não fiz diferente. Eu tenho aquele zelo muito grande de sempre trazer alguém. No episódio passado, eu trouxe a ex-dançarina do Faustão e falei o quanto Deus fez através dela e o que ela se dispôs a fazer. Hoje eu vou falar sobre o ciclo da prosperidade. Eu sei que é um assunto que interessa a você. Nada de hipocrisia, de falar que dinheiro, o dinheiro não traz felicidade. Claro que não traz felicidade. Felicidade é só em Jesus. Mas o dinheiro traz facilidade. Aliás, quando falamos em prosperidade, não estamos falando apenas de dinheiro. São tantas coisas que podemos falar. Ele é escritor do livro A Graça do Seu Negócio. Ele fala um novo jeito de empreender. Olha, um livraço que apresenta até princípios bíblicos sobre o assunto. O outro livro, A Graça das Vendas. Vendendo em até 7 minutos. O sonho de todo vendedor. E nós vamos falar sobre esses assuntos e outros mais. Eu trouxe com você aqui o meu amigo Maurício Constantino. Acertei? Acertou. Maurício Constantino. Maurício, quando a gente fala sobre prosperidade, parece que cai no ouvido de muitas pessoas como uma preocupação chula, como alguma coisa carnal, como uma coisa assim que... como se a Bíblia nunca falasse sobre prosperidade. É porque, infelizmente... parece que nós herdamos um entendimento de que as pessoas, para serem cristãs, elas precisam fazer voto de pobreza. Você sabe que muitas vezes eu usei a Bíblia para falar sobre esse assunto, prosperidade, já até escrevi sobre esse assunto, e muitas pessoas até falaram comigo assim, você é o teólogo é o pregador da prosperidade. Eu falei assim, olha, eu prefiro pregar a prosperidade do que pregar a escassez, a miséria. Eu não encontro isso na Bíblia para quem venceu. Então, acho que é um tema tão importante e eu sei que você já escreveu sobre isso. E vamos falar hoje sobre o ciclo da prosperidade e muitas outras coisas mais. Bem-vindo, Maurício. Obrigado, Douglas. Eu acho que o melhor adjetivo que eu posso ter com você é quando você começa não falando que eu sou formado em neuromarketing, tenho 3 livros escritos nessa área, diretor de várias empresas, mas a melhor adjetivo é quando você começa falando assim, estou aqui com meu amigo e eu me considero seu amigo e gosto muito de estar ao seu lado. Mas, olha só que coisa engraçada quando você fala assim, parece que as pessoas acham que é até um palavrão ou algo desse gênero falar sobre prosperidade. Sabe por quê? Porque a gente não aprende a ser próspero. A gente cresce. Quando você está ali na sua família, o que seu pai, o tio, mãe fala? Olha, Douglas, vamos aprender a ser honesto, aprender a ser trabalhador, vamos aprender tudo. Você já escutou algum pai falar assim, vamos aprender a ser rico? Você escuta o pai falar o seguinte, olha, temos que aprender, eu vou te ensinar como economizar. Você tem o dinheirinho aqui, você poupa ali, vem a escassez, você faz isso, faz aquilo. Mas qual é o pai hoje que fala assim, vamos aprender a prosperar, vamos aprender a ser rico? Porque rico também se aprende a se gastar. Aliás, né, tem um ditado, todo mundo fala assim, o dinheiro não aceita desaforo. Então, tudo que se fala sobre prosperidade, e aí é um outro erro, quando a gente fala em prosperidade, vem logo à cabeça o quê? Dinheiro. Só que hoje eu sou um cara muito próspero, por exemplo, de saúde. Você sabe muito bem que minha esposa passou por um tratamento de câncer. E foi curada. Isso. E ali, a partir daquele momento, eu falei o seguinte, o que eu faço, o que eu fiz para cultivar a saúde? Então, eu tenho que aprender também a cultivar a saúde.
Eu tenho que ser próspero também na saúde. Então, eu sou um cara hoje muito próspero na saúde. E você já deixou a mensagem, né? A mensagem que você já deixa aqui de cara é que pode ser que temos muitas pessoas nos assistindo agora que está vivendo um câncer nesse momento e acha que acabou, chegou o fim, já era, já está até escrevendo o testamento, achando que tudo acabou. E você é a prova viva de que o câncer não é o fim quando Deus entra na história, né? Amigo, nada, o teu momento hoje, ele não interfere no que você vai ser no futuro. Uhum. Ele não interfere. Uhum. Basta você crer nisso. Uhum. Aonde você está agora, ele não quer dizer que esse será o seu futuro. Uhum. Já viu aquela garça linda? Eu passo ali, o teu podcast vai muito aqui para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro a gente tem ali na Barra, você conhece muito bem, aquelas lagoas ali que vão sair lá no Quebra-Mar. Sei. Tem uma parte ali que tem muito lixo, não é? Muito ali. Aí, às vezes, você vê aquela garça bonita no meio do lixo ali, daquela água podre. Uhum. Nossa, aquela garça tá ali. Aí eu fico impactado e ver assim, como é que a garça é tão branquinha no meio daquilo tudo ali podre? Então, meu amigo, o que você está vivendo hoje, você pode estar no meio de uma podridão. Isso não quer dizer que você é podre ou que você está condenado a alguma coisa. A garça está ali, ela não se mistura, ela não se suja, mas ela está ali. Então, isso aí é uma outra mensagem que eu deixo. Que aconteceu comigo, aconteceu com a minha esposa. Né? E vamos lá. Se você quer saber mais, a minha esposa foi curada de um câncer e a minha primeira esposa faleceu de câncer. Olha aí. Se repetindo um ciclo. Eu perdi a primeira esposa com câncer, fiquei com 2 crianças e agora casado de novo, 8 anos casado, minha esposa vem com câncer. E aí a gente vai entrar no assunto que a gente vai debater aqui. Naquele momento só tinha 2 caminhos. Pegar aquela situação e pensar o seguinte, vai acontecer de novo, já sei o final e vou me preparar para a desgraça. Ou, uma coisa que eu gosto de usar muito, Douglas, ressignificar. Eu pego aquilo ali, não é porque você bateu com o seu carro dentro de um buraco que toda vez que você vai pegar um carro vai bater dentro de um buraco. Não. Quem disse isso para você? Não é porque você nasceu pobre que você vai morrer pobre. Também não é porque você nasceu rico que você vai morrer rico. Tudo isso aí a gente ressignifica. E você sabe que você me fez lembrar daquele pastor David Leonardo. Ele pregou ontem lá em São Paulo, na Lagoinha de São Paulo. Eu esqueci, um bairro nobre de São Paulo. Morumbi? Não. É um outro bairro. Caimbu? Não. Bairro nobre lá de São Paulo. Estão fazendo um trabalho enorme lá, Lagoinha de São Paulo lá. E você sabe que ele falou uma coisa interessante. Ontem ele estava conversando, ele disse que ele ficou com inveja do pastor Tiago Brunet, porque o Tiago Brunet é a 4ª geração, 3ª geração de pastores. E ele olhou para ele e falou assim, meu avô, meu pai... Ele falou assim, poxa Deus, eu queria ter nascido na família dele. Porque eu queria fazer parte... Eu sou a 5ª geração de pastores, ou a 4ª geração de pastores. Aí ele escutou Deus falando com ele. Pois bem, eu não quero que você olhe para o teu passado, eu quero que você olhe para o teu futuro, porque toda essa geração vai começar a partir de você. Então, você me falando isso, eu fiquei pensando o seguinte, às vezes a gente pode olhar para uma desgraça que já aconteceu na nossa família e falar, vai acontecer de novo. Ou você pode falar, desta vez vai ser diferente. Estou preparado. Eu já sei como termina. Então, se eu já sei... Olha só, Douglas, eu costumo dizer para todo mundo o seguinte, você só tem 2 caminhos, o sim e o não. Se você já sabe como funciona o não, que foi o meu caso, a negativa, a morte, eu só tenho que aprender agora o quê? A vida, o sim. Então, quando você entra numa situação assim, eu já sei... A gente estava conversando aqui fora do ar, batendo um papo, que existem 2 maneiras de se aprender. O que fazer... e o como não fazer. Então, a todo momento você está aprendendo. Certo. Eu aprendi, infelizmente, como perder uma esposa com câncer. Mas também aprendi como ter uma esposa curada por Deus com câncer. E eu sei, assim, hoje a gente conversa, mudou minha alimentação, mudou tudo. Você está falando aí uma coisa muito interessante, que você falou que o pastor, ele sentiu uma inveja, né? É. Tava eu e minha esposa conversando ontem.
a minha esposa falando que a inveja é o pior sentimento que existe. Eu falei, não. A inveja é um sentimento igual a todos. Qual é a diferença da cura, de um remédio para cura e para matar? É a dose. A inveja, na sua dose normal, faz você pensar nisso. Olha que família bonita. Eu quero uma família assim. Olha que carro que o Douglas tem, bacana. Um dia eu vou ter um carro desse. Olha que ministério que o Douglas tem. Eu quero ter um ministério desse. O problema da inveja é quando eu falo assim, eu quero o carro do Douglas. Ou então eu quero que ele se lasque para que eu ganhe. Para que eu apareça mais do que ele, né? Exatamente. Aí sim, é uma outra dose. Aí é ruim. Olha, a gente vai aprender que neurologicamente a inveja, o medo, a vingança, que a Bíblia fala muito também, são sentimentos que na dose correta te levam à vitória. Você, Douglas, a gente estava falando aqui de paraquedismo, né, de pequeneiro, não é isso? É isso. O dia que o cara tiver medo de saltar de paraquedas, ele está pronto para morrer. Porque o que te faz não morrer é o medo. E o medo te leva a botar o clipe ali, a você botar o mosquitão para ver se está ali, você ver se o seu paraquedas está dobrado certo. Então, o medo de morrer faz você ser prudente. Então, o medo não é ruim. Agora, como é que você vai lidar com esse tipo de sentimento é o que vai determinar a sua prosperidade ou a sua desgraça. É simples. Maurício, você também é formado, como você já disse, em neuromarketing. Você tem várias formações. Quando a gente fala sobre o ciclo da prosperidade, nós estamos num período onde as pessoas estão consumindo bastante podcast. Então, graças a Deus e graças a esse momento, a gente percebe uma queda na audiência desses programas que nós que estamos costumeiramente lendo livros, a gente percebe que são programas nocivos. Então, o jornal O Povo, por exemplo, no passado era um jornal muito comprado. Hoje, se eles botarem esse jornal O Povo, vai falir, porque o povo em si, na grande maioria, eles já não estão muito apegados. Já não são apegados à leitura. Eles gostavam do jornal O Povo porque o jornal O Povo tinha imagem, tinha figuras, não tinha muito o que ler. Essa que era a realidade. Mas você acredita que faz um mal? Você, neuromarketing, vamos pensar assim, ou vamos pensar no sistema neurológico, aquilo que você internaliza contamina aquilo que você vai produzir na vida? Claro, diretamente. Vou falar uma coisa aqui com você. Faz um teste, sai de casa pela manhã e acorda de manhã, já pega e bota uma... Eu não vou nem falar gênero musical, porque as pessoas vão achar porque você não gosta de funk ou você não gosta de rock, não. Mas pega uma música com um beat muito acelerado, aquele... né? Já acorda com aquilo ali, pega o seu carro com aquilo ali. Quando você entra na Avenida Brasil, o cara começar a te fechar, tu vai ver como é que você vai reagir. Por quê? Seu coração está acelerado, está jogando sangue, teu cérebro está ali, ele está alerta, tua pupila está dilatada, o teu cérebro está preparado, sabe para quê? Para guerra. E se você está preparado para guerra, qualquer ameaça vira o quê? Uma guerra. Então, o que isso significa, Douglas? O que você apronta pela manhã, quando você acorda, o que você vê... Os primeiros minutos do dia. Os primeiros minutos do dia. Se você se preparou... Vou dar 2 coisas que você não vai acreditar. Você sabe por que Steve Jobs só andava de preto? Calça jeans, camisa preta e tênis. Você sabe por quê? Não. O teu cérebro, pela manhã, eu estou falando pela manhã, ele tem que tomar em torno de 3.500 decisões. Então, significa o seguinte, você acordou, uma decisão. Vou abrir o olho, vou acordar, vou levantar, vou sair da cama. Não. Vou fazer o quê? Vou tomar café, vou escovar o dente. Quando você vai escovar o dente, aí você tá impactado com a marca de creme dental. Vou passar fio dental ou não? Vou tomar banho ou não? Vou isso e não. 3.500 decisões pela manhã.
Até meio-dia você vai... Ah, eu vou de carro? Não vou. Eu vou pegar esse ônibus ali? Eu não vou. Eu vou parar no sinal? Não vou. Eu vou xingar o cara que me xingou? Não vou. Decisões. E Steve Jobs entendia que é o seguinte, eu tenho que guardar energia para as decisões importantes. Isso aí é um outro que eu vou te dar, um outro drive. Guarde energia, gaste energia com decisões que são decisivas. O restante, não decida, haja. Então, por exemplo, ele não ficava escolhendo roupa. Ele acordava e já sabia, camisa preta, calça jeans e tênis. Ele não usava o cérebro dele para decisões pequenas. Ele comia a mesma comida, ele tomava o mesmo café. Para quê? Para o cérebro dele estar economizando energia. Na hora que ele chegava na empresa e falava assim, olha, você vai botar milhões aqui, ali, ele parava, ele tinha energia. Ele não tinha gasto a cabeça dele processando outras coisas de dia. Então, ele estava fresco para tomar uma decisão. Outra coisa que ele fazia, ele acordava de manhã, ele não lia jornal. Ele pegava coisas que remetia ele ao ciclo da prosperidade. Então, por exemplo, você já viu um cara próspero? Vou pegar aqui, a gente pode pegar exemplos? Podemos, né? Você já imaginou o Thiago Brunet brigando no condomínio por vaga de carro? É difícil, hein? Seria muito contraditório, não? Sabe, o cara... Um cara que tem uma agenda pesada como ele tem que estudar o tempo todo, porque ele fala todos os dias. Brigar sobre vaga. Eu acho que o motorista dele, possivelmente seria o motorista dele que iria fazer isso, né? Provavelmente ele não sabe nem qual carro que ele vai usar aquele dia. Por quê? Porque ele guarda energia para isso que você falou. Entendi. Ele tem um dia ali imenso. Opa, legal. Entendeu? Entendeu isso aí? Quando você gasta energia para aquilo ali, Douglas, você vai gastar energia para resolver um problema da tua esposa. Isso sim é importante. Então deixa eu pensar rapidamente aqui, que você está falando um negócio aí muito bacana, porque a gente tem que aprender a fazer isso, a nos doutrinar para não gastarmos, porque nós temos um acúmulo de energia por dia, as pessoas têm que entender isso. Para mim não gastar energia com coisas que não vão produzir resultados para nós, que não vão trazer para nós nenhum tipo de benefício. Eu acho que essas questões são importantes a gente poder... puxa, vale a pena eu me estressar com essa situação, com essa pessoa? Às vezes a gente acha que é perda, mas é um grande ganho. É sobre isso. Agora, eu vou te dar um outro número para você acrescentar aí. A mesma energia que você gasta para o mal, você gasta para o bem. Opa! Dá um exemplo. Então, um exemplo. Você tem uma bateria que ela dura 24 horas. Amigo, essa bateria ligada na luz vermelha vai durar as 24 horas. Ela ligada na luz verde vai durar as 24 horas. O seu dia vai passar aquela energia ali. Então, não ache que, não, só estou bem porque eu gastei na positiva. Não, a sua energia vai acabar. Então, se você sabe disso, cai nessa pergunta que você fez aí. Cara, por que eu vou gastar minha energia em baixar o vidro, botar a cara para fora e xingar o cara ali? Você jogou energia fora. Quando você poderia estar no carro, o cara te xingou, te fechou. Continuo dirigindo. Nem me incomodei de baixar o vidro. Você acha que isso tem a ver com a maturidade? Porque o temperamento da pessoa leva-o a tomar atitudes, né? O ímpeto, um Pedro da vida, ele já puxaria a espada, já cortaria a orelha. Então, você acha que se o Pedro tivesse mais maduro, ele não puxaria a espada? Ou seja, não abriria o vidro para responder na mesma lata? Eu acho o seguinte... Porque o temperamento faz a gente agir, né? O temperamento. Tem um fleumático, melancólico, tranquilamente ele ia lidar com aquilo. Mas vamos pegar um colérico sanguíneo. Ele maduro, acho que ele consegue controlar, né? Lá dentro diz, vai, mas a maturidade dele não vale a pena, fica tranquilo agora. Seria isso? Eu acho o seguinte, vou te dar um exemplo aí que você gosta muito, que eu sei que você leu. Poder do hábito. Pedro, você deu aí, eu acredito que Pedro muda a postura dele no poder do hábito. Vamos lá.
Vou te dar um número, então. Eu trabalho com neuromarketing, então eu adoro número. Eu trabalho com a ciência, eu não trabalho com achismo. Então, toda vez que eu escrevo, eu boto ali número para você e falo. De 6 casais, preste atenção, de 6 casais, de 6 casais, 5 casais se separam se ele estiver convivendo num outro ambiente. Então, por exemplo, se você está aqui no meio e tem 6 pessoas casadas e eu sou o único solteiro, provavelmente eu vou me casar. Poder do hábito. Tá todo mundo conversando sobre casamento, sobre fidelidade, sobre como é bom o casamento. Tô falando de casamento, tá? Não tô falando de oba-oba. Agora, se tem 6 pessoas separadas na mesa e eu sou o único casado, provavelmente, se eu continuar nesse convívio, vai separar. Porque o assunto é aquele, é ali. Então, Peraí, mas você está querendo dizer o seguinte, se o assunto é sobre separação e você é o único casado, a sua tendência é se separar. Sim. Significa dizer também, você está falando de ambientação já. Exatamente. Então, se eu estou num ambiente onde eu escuto pessoas que são prósperas, a minha tendência também é caminhar na direção da prosperidade. Seria isso? Você entrou num outro número que eu vou te dar. Você é o reflexo das 5 pessoas mais próximas de você. Olha aí. Tá lembrando de alguém? Calma lá. Vai contando aí. Porque o que acontece? Aí, Maurício, eu pensei que você já fosse brincar. Ih, eu tenho que me afastar de... Eu tenho que me afastar, mas eu tenho. Ó, já vai se preparando, ó. Quando eu não ligar mais pra você aí. Douglas, presta atenção. Você é um cara... Quanto tempo você tem de casado com a Rose mesmo? 34 anos. Eu tô com um problema de casado. No meu casamento, eu tenho que procurar a você. Você tem 34 anos fazendo de tudo pelo seu casamento. Eu não posso procurar um pastor que foi separado 6 vezes. E tem vários, né? Quando eu quiser me separar, eu não posso procurar você. É. Porque você vai fazer de tudo para me provar que o casamento é um plano de Deus. Então, eu não vou conseguir me separar com você. Eu vou ter que procurar uma outra tábua. Entendi. Então, você é reflexo das 5 pessoas. Você quer ter um casamento próspero? Ande com 5 pessoas prósperas no casamento. Você quer ser próspero em dinheiro? Ande com 5 pessoas prósperas em dinheiro. Você quer ser próspero intelectualmente? Quer escrever livro? Quantas pessoas que você anda que já escreveram o livro? Como é que você quer escrever um livro se você não tem ali no teu convívio ninguém? Então, Maurício, vamos lá. Vamos pegar aqui, porque isso aqui é importante. Vamos lá. Você está tocando num assunto que eu me amarro nesse assunto, porque essa é a mais pura realidade. Queira crer você nisso, você crê nisso ou não vai mudar nada, porque é desse jeito. É bom que você crê naquilo, porque o crer já te ajuda. Porque é verdade, é verdade. Eu tenho falado isso direto para as pessoas. Quando você caminha com pessoas que estão até num passo à frente que o seu, 2 passos à frente que o seu, a gente tem escutado muito, né? A gente que assiste muito... Eu vou falar mais de mim, né? De você, eu sei que você já conhece esse assunto há mais tempo do que eu. Você que assiste, escuta Pablo Marçal, Thiago Brunet, aquele da Wizard, Flávio... O Flávio e outros feras aí, o Paulo Vieira, esses caras, todos eles falam a mesma coisa. Quando você estiver sentado na cabeceira da mesa, pronto, você parou de prosperar. É bom que você nunca sente na cabeceira da mesa. Tem alguém que está acima de você, mais rico do que você, mais próspero do que você, mais saudável do que você, para que você fale assim, poxa, eu preciso caminhar mais perto dele para poder chegar onde ele já chegou. No dia que você chegar ali, você já tem que procurar uma mesa onde você não sente ali. Eu achei muito bacana que essa turma Flávio Augusto, né? Eles falam muito sobre isso, sobre a necessidade de você sentar-se perto de pessoas que estão um degrau acima, já avançaram, já estão alguns quilômetros na sua frente naquele assunto, para que você possa, na corrida dos ratos, mesmo que você seja o primeiro colocado, você vai continuar sendo um rato. Mas no voo das águias, mesmo que você seja o último colocado, você vai ser chamado de quê? De águia. Quem não quer ser chamado de águia? É isso aí. Quer voar como águia? Tu vai voar com galinha? Não tem. Não tem como. Quer ser águia? Voe com águia. Olha só, tá tudo certo. A gente não tá falando aqui
de você tá certo ou tá errado. Você é o que você escolheu. Você escolheu. É o que você escolheu. Qual é a tua escolha, né? Existe, eu estava conversando com uma pessoa ontem que a gente esquece de algumas coisas. E a gente, às vezes, e eu tenho toda a liberdade de falar isso com você, porque além de tudo você é um pastor, mas você não é um pastor bitolado. E as pessoas tudo gostam de colocar espiritual nas coisas. Para espiritualizar tudo. Existe, olha só, conceitos, leis. Preste atenção. Se você puder guardar alguma coisa que eu vou falar agora, guarde isso. Leis, elas são cumpridas. Existem alguns princípios que não tem como ser quebrado. Vamos lá. Princípio da gravidade. Você está no alto, você não voa. A gravidade puxa para o centro. Então, não adianta você chegar num prédio de 30 andares e orar e se jogar, acreditando que um anjo vai te pegar. Pode acontecer? Pode acontecer. Qual o nome disso? Milagre. Milagre é feito para toda hora? Não. Só se tiver um propósito. Se tiver um propósito. Mas o milagre não é feito toda hora. Então, princípios não são feitos para quebrar. Não adianta vir, na minha época, na nossa época, era o Caxias Freguesia, lembra? Aquele ônibus que só andava 120 km por hora. Tu entra na frente dele e fala assim, ó, Deus salva. Tu vai virar panqueca. Porque a lei da gravidade diz aquilo ali. Então, existem outras leis. Por exemplo, se você não bebe água, você vai morrer. Se você não come, você vai morrer. Se você não cuida da sua saúde, o corpo vai deteriorar. Uma lei da gravidade, o corpo acaba. Então, você consegue aumentar, estender isso aí ou não. Então, são leis. Assim funciona também a prosperidade de qualquer outras coisas. Certo. Se você... Aí existe um princípio que eu amo da Bíblia. Não se engane um homem. Aquilo que ele plantar, ele vai colher. Então, assim, é um princípio. Você faz, volta. Faz, volta. E aí, quando você entende esse princípio, você... então você, Maurício, é um cara que não tem fé. Tem muito. Tenho tanta fé que eu acredito nos princípios que Deus colocou. Eu tenho tanta fé que eu entendo o seguinte. Ou vocês acreditam que eu cheguei, quando descobri o câncer da minha esposa, eu fiz corrente dos 70, corrente disso e fiquei em casa. Não. Eu fui procurar os médicos melhores informados naquela doença. E todo dia eu orava a Deus e Deus falava comigo, olha, procura fulano, procura ciclano, procura ali. E Deus, através da nossa oração com Deus, ele foi nos mostrando os médicos. Você entende? Fizemos a nossa parte e Deus entrou com a provisão. Então não foi Deus que curou, foi os médicos. Olha só, se foi os médicos, é como é que você quer entender isso. Se foi os médicos, quem deu a sabedoria ao médico? Quem deu a ciência? Foi Deus. E também é exatamente isso, né? É a parte de Deus e a parte do homem. A parte de Deus e a parte do homem. As pessoas realmente, infelizmente... Mas eu responsabilizo isso, Maurício. Alguns líderes, tá, que passaram pelas igrejas, sejam católicas, evangélicas, que tendem a levar o povo a desenvolver uma ignorância muito grande. A Bíblia nunca ensinou nada disso. A Bíblia sempre levou o homem para cima. Só para você ter ideia, eu já falei isso em outro podcast, eu estava em Orlando e eu fui participar de um evento, fui dar aula lá, um evento que teve de capelania global, e eu acabei assistindo uma reunião de milionários, né, E todos os milionários que eu assisti, eles não eram membros de nenhuma igreja evangélica. Nenhum deles, eram 5 milionários, nenhum deles membros de igrejas evangélicas. Os 5 falaram as mesmas coisas. Deixa eu só te interromper um negócio ali, que eu tenho certeza que aconteceu com você. Nesse meio ali, eu tenho certeza que dos 5, pelo menos 3 te chamaram para um cafezinho, te serviram com um cafezinho. Vamos ali tomar um café? Aí tu fala assim, pô, mas que coisa estranha. O milionário, ele tem essa cabeça de servir, de estar próximo, coisa e tal. E às vezes a gente aqui... Não, deixa eu sentar aqui.
Ah, dá pra trazer um café pra mim? Ó, traz uma água. Pô, essa água não tá boa não, hein? Não sei o quê. Isso não... Lembra aquilo que a gente tá conversando antes? Isso não é mente de um milionário. Aí quando tu chega perto de um cara, o cara te serve. Aliás, isso é comportamento de pessoas que têm autoestima baixa. Isso aí. Todo cara que tem autoestima baixa, ele tende a ser agressivo, tende a ter uma postura soberba. O cara que é intelectualmente, ele está preparado para lidar, como o Nelson Mandela, por exemplo. O Nelson Mandela, ele serviu, ele perguntou, ele foi mega gentil com aquela mulher que estava trazendo um cafezinho para o líder daquele time do rugby, né? E o que acontece? Esses milionários, 5 milionários, eles falaram algo que eu fiquei impressionado, já mencionei aqui. Eles falaram assim: os crentes não sabem o livro que eles têm na mão. Opa! Eles falaram o seguinte: o livro, mas que livro? A Bíblia. Opa. Esse livro tem muitos códigos. Olha, e você sabe, muitos livros. Eu até arrisco dizer que todos os livros, as pessoas é que não viram. Eles têm um fundamento, quando eles acertam, o fundamento é bíblico. Com certeza. Paul Eng-Shu, ele falou uma ocasião para uma pessoa, e o cara chegou, escreveu um livro, se tornou best-seller, vendeu a beça, e falou, sabe o quê? Sobre o poder da palavra. Vendeu a beça. Aí o cara fez menção do livro do cara, aí ele falou assim: vocês nunca leram Tiago? O livro de Tiago já fala sobre isso, ou seja, já falou sobre isso há muito tempo, sobre um pedacinho, um pequeno leme. Então, essa é a realidade. Você está falando uma coisa assim, é fundamental. Acho que quem está assistindo esse podcast hoje, se ele puder assistir, reassistir, ele vai ver que ele vai ser muito alimentado, muito edificado. E aí, Maurício, a gente pensa, quando você fala sobre essa situação, as pessoas que te cercam, eu nem ia entrar nesse assunto agora, mas acabou a gente aqui entrou sobre a ambientação. Mas você falou comigo sobre essa questão do ciclo da prosperidade. Vamos falar sobre o primeiro? Cara, a primeira coisa que eu falei com você sobre o ciclo da prosperidade... Vamos dar essa revisada. O que eu vejo? O que você vê? Lembra que eu falei para você de manhã? Eu falei logo você de manhã. Você acorda... Você botou na televisão. Já começou errado. Tiroteio. Aí tu bota... Aliás, faz um desabafo aqui. É meu amigo, mas eu já mandei até uma mensagem para ele. Falei assim, amigo, revê isso aí. É o Tino Júnior. Falei, irmão, o teu programa tá começando o primeiro minuto com um helicóptero sobrevoando favela, falando de tiro, desgraça, e termina assim. Ah, mas isso vende. Ah, mas a que custo? Isso pode voltar para você no futuro. Mas, fechamos o parênteses. Mas você acorda de manhã vendo desgraça, ouvindo desgraça. Cara, pense no seguinte. Lendo desgraça? Lendo desgraça. Pense no seguinte. Você tá lá na cama. Você já viu aquele lance assim, quando você fica indignado quando alguém fez uma coisa com outro? Tu não fica indignado? Tu não fica... Não demora um tempo aquilo sair da tua cabeça? Imagine você tá na cama, a Rose levanta, vai fazer o seu café com todo o coração do mundo e trazer para você na cama. Aí ela levantou, você ligou a televisão e começa a ver. Mulher envenena marido, mulher fez isso, mulher taca o café no marido, mulher responde marido. Tu tá escutando aquilo o tempo todo. Douglas, vem a Rose, quando vai te dar o café, entorna o café em cima de você. Cara, é instantâneo. Você vai linkar o que você viu. Ela fez de propósito, ela não presta atenção, ela já não te ama mais como antigamente. Cara, foi só um acidente. Então, por quê? Mas a sua cabeça está... Pensa no seguinte, você tem na sua cabeça caminhos neurais. Lembra da história que eu te falei de economizar? O cérebro não gosta de gastar energia porque ele tem que ter energia pro dia inteiro. Certo. Então, o que ele faz? Caminhos neurais. Em vez dele pensar, ele já... Olha ali. O-V... Vai botar o O. Porque, cara, deve ser ovo. Ele tá pensando em ovo. Ele não vai pensar em outra palavra grande. O cérebro faz isso. Então, se ele já viu que a mulher jogou café no marido, que a mulher matou o marido, que a mulher não ama o marido, porque a mulher está com isso... Quando a mulher entorna café com você, o que o cérebro vai fazer? O mesmo caminho.
Uhum. Então, por isso é importante. O que eu vejo, esse é o primeiro ciclo da prosperidade. O que você está vendo? Uhum. O que você recomendaria, então? Vamos lá. Então, Vamos pensar em algumas sugestões que você acha que as pessoas deveriam ver isso de cara. De cara, o que você acharia? posso falar o que eu faço? Sim. Acordou de manhã. Cara, a primeira coisa você tem que olhar como o céu tá bacana. Você não tem como olhar o céu e falar assim, meu Deus, que casa bacana que eu tenho. Obrigado. Meu Deus, tô vivo. Aí, eu inventei isso? Ou a Bíblia diz, traz à memória aquilo que te dá o quê? Esperança. Eu inventei? Eu tô inventando? Não. Tô falando besteira? A própria Bíblia, acho que é o Salmo 118, fala: este é o dia que o Senhor nos fez, alegremos-nos nele e regozijemos-nos. Por que alegrar? Porque alegrar já mexe com o teu interior, o teu sistema neural já começa a ser ativado de maneira positiva, né? Em vez de começar reclamando. Tenho certeza... Começou reclamando, começou errado. Exatamente. Né, começou errado. Já começou errado. Tenho certeza que é uma outra coisa que você faz. Quando tu vê, acordou, viu a Rose, fala assim, que moleque eu casei. Que gata. Que gata. É. Que companheira de 30 anos tá aqui comigo. Então, começa a trazer isso. Isso aí. Nossa, como é que eu tenho 2 filhas, cara? Minhas filhas são fenomenais. E onde foi dia dos pais? Poxa, meu irmão, tomei um café gostoso com ela, fomos para um lugar bacana. Eu tenho falado, sabe o que, Maurício? Uma coisa que eu queria falar aqui para nosso episódio aqui. Eu tenho uma galera que está assistindo a gente, que às vezes fica falando assim, poxa, eu não estou morando aonde eu quero ainda, não estou vivendo aonde eu quero, não estou fazendo ainda o que eu quero. Sabe o que eu falo para as pessoas? Olha, você pode não conseguir fazer todos os dias o que você quer, mas então faça de vez em quando o que você gostaria de fazer todos os dias. Por quê? Porque você está vendo. Tô vendo. Isso é bacana, porque, poxa, vamos ser sinceros, vamos falar aqui, infelizmente, muitas vezes o sistema econômico atrapalha bastante a prosperidade do povo. Às vezes você gostaria de tomar um café todos os dias naquele restaurante ou em restaurantes semelhantes, mas não pode. A sua questão financeira não vai te permitir fazer isso. Mas se você não consegue fazer todos os dias, pelo menos de vez em quando, tenta viver aquele momento com a sua família, experimenta isso, porque isso vai gerar em você crenças e possibilidades. E não é só crença, ele não vai te repelir. Isso. Aquilo ali já é um ambiente estranho. Isso, é. Gente, vai te ajudar, né? Ninguém gosta de estar num ambiente estranho. Vocês gostam de estar num ambiente estranho? Ninguém gosta. Prosperidade é a mesma coisa. Você está num ambiente que é próspero, mas você não está ambientado ali, você vai logo sair. Sabe aquele lance assim, eu quero ir embora, isso aí não é meu ambiente, não é... Então, você vai repelir. É o que ele está falando. Agora, se você vai sempre, eu já conheço. Já sei que é aquilo ali. E aí, quando você vê, você começa a crer. Peraí, então o primeiro é ver. E o segundo, naturalmente você crê. Peraí, isso é bíblico, né? Porque Jesus falou para Marta o quê? Se creres, verás. Quando fala o creres, verás, ele está querendo dizer o seguinte, se isso vira uma crença, você vai ver aquilo que você crê ou aquilo que você já viu, ou seja, é uma coisa toda que anda junto. Porque você sabe que tem pessoas que acreditam em bicho-papão. Acredita no homem do saco. Por quê? O pai falava o tempo todo para o garoto ficar quieto, fica quieto que o homem do saco está passando. A criança criou aquela imagem, ela já imaginou o cara passando lá, aquele cara horrível, feioso, passando ali e colocando ele dentro do saco. Puxa, quantas crianças cresceram com medo por causa daquela imagem que foi criada nela? E aí, sabe o que mais me assusta? Tu tá levando pro lúdico, pras crianças, pra educação. Certo. E quando isso vem pra gente que já é adulto? E aí? Então, por exemplo, você sabia qual é o maior sabotador do homem prosperar? A mulher. É mesmo? Por quê? Ela assiste a televisão. Douglas, me explica na novela. Quem é feliz? É aquele cara que tá na favela, sambando, que não tem dinheiro, a semana toda sambando? Ou é aquele cara que é milionário? Na novela. É sempre aquele cara que tá sambando. Aquele cara milionário, ele tem amante,
ele é mau caráter e não presta. E não tem muita gente perto dele, né? Não. E aí você vive pensando o quê? Eu não quero ser milionário, eu prefiro ser feliz. Isso, Mas quem te disse? que o cara Tem que milionário não pode ser feliz? Tem que escolher um ou outro. Não, e quem é que disse que eu não posso trazer aquele momento, virar um hábito na minha vida também? Aí, sabe o que acontece? É questão de crença, né? Isso aí, né? E aí a mulher pensa o seguinte, cara, eu vou plantar... O que você vê na novela hoje? A mulher planta, luta com o marido. O marido fica próspero, ele troca ela por quem? Pela secretária boazuda. Então, ela fala assim, cara, não, eu não posso ser essa otária dentro de casa. As mulheres hoje já estão casando pensando o seguinte, eu tenho que ter meu ganha-pão, porque se ele me largar, eu vou ficar velha sem nada. Já é uma crença que o cara vai largar ela. O cara não vai até com ela até o final. Eu até acho que ela deveria pensar assim também, mas não por causa disso. Não por causa disso. Porque eu acho assim, vamos lá. Não eu sei, por causa disso. A sua esposa, por exemplo, ela é gastrônoma, né? Isso. Então, Masterchef. Então, ou seja, eu acho que é muito pela até a autoestima da pessoa, porque eu acho bacana quando você existe não apenas... Por existir, né? Não é por existir, cara. Eu acho bacana esse negócio da mulher. Eu acho que é menos doloroso para algumas mulheres, por exemplo. O sonho dela era casar. Casou. Tá, acabou. Vai. E ela agora tá curtindo aquele momento dela, Tá né? tudo certo. Tá tudo bem para tudo ela. certo. Agora, tem aquela mulher que, além de ser isso, ela quer ter uma atividade, ela quer ser reconhecida e pode. Hoje a facilidade é enorme. Antigamente, fazer uma faculdade, você tinha que ir lá no centro da cidade. Hoje você tem uma faculdade Online. no teu bairro, tem uma faculdade no seu computador online. Então, você está falando sobre duas coisas aí importantes. Aquilo que eu vejo, eu passo a crer. E eu até vou aqui adiantar para você, embasado no que eu li na Bíblia, aquilo que você crê, você começa a ver essas coisas que elas caminham, é um ciclo. Por isso que é um ciclo. E qual seria o terceiro? E aí o ciclo, se você já começa, você viu, você creu, você começa a ser. Isso, opa. Por quê? Você já vê, você crê, você é. Então aquelas coisas que você fazia antes, que você não cria, sabe aquele lance assim que... Aí, eu sou igual a você, tá? Eu costumo dizer o seguinte, se a Bíblia tiver errado, eu tô lascado. Eu falo isso pra todo mundo. Irmão, se a Bíblia tiver errado, eu tô lascado. Porque você pautou na Bíblia, né? Tudo. Minha vida é pautada ali. Aí a Bíblia diz o seguinte, se creres, verás, né? Aquilo é um princípio, isso é um princípio. Se você é a lei. Você se transforma naquilo ali, né? Então aí você começa a ser. Você começa a ter atitudes do que você viu, do que você crê. Sabe aquele lance seguinte? Eu já vi isso aí acontecer. Porque você já viu em algum lugar, você acredita que vai ser a mesma coisa e você vai ser. Eu vi a minha esposa, primeira esposa, ter um câncer. Eu vi. Ela morreu? Morreu. Nós cremos que ela morreu. Foi para a glória. Só que agora aconteceu de novo. Se eu fizer o mesmo ciclo, eu vou ver também que a outra vai morrer. Aí você está entrando numa coisa aí que eu acho que é bacana, que é então aquela questão, a minha avó não casou, só teve filho. A minha mãe não casou, só teve filho. Eu também não vou casar. Porque as pessoas começam a desenvolver essa coisa que vai... E infelizmente, se levar isso muito a sério, é o que vai acontecer. Tem uma história muito boa sobre isso, Douglas. Conta-se que uma menina chegou no almoço de família. A menina olhou assim, menina de 6 anos. Mamãe, por que a senhora pega o frango antes de assar e corta os biquinhos da asa? Ah, sei lá. Porque a sua avó fazia isso. Vamos perguntar à sua avó. Ô mãe, por que você me ensinou dessa forma, pega o frango e corta as asinhas e bota ali para assar? A ela, sei lá. Vamos perguntar a Bisa. Foi a Bisa que me ensinou assim. Eu nunca questionei. Ô Bisa, por que você cortava os biquinhos
da asa do frango e você me ensinou dessa forma. Qual era o motivo? Minha filha, era simples. Na minha época, não tinha panela grande. Ela tinha que encaixar ali. Hoje, nós temos uma panela grande. Eu não sei também por que vocês fazem isso. Porque a pessoa repete aquilo ali sem saber. E aí também vai uma coisinha que é legal. Eu costumo dizer para as pessoas, sabe, Maurício, no aconselhamento, quando eles trazem para mim essas demandas, eu faço uma leitura, o que nós chamamos de roadmap. Ou seja, eu pego do final da história e vou trazendo. Nesse caso, eu vou fazendo uma leitura da família. Aí eu falei assim, por que aconteceu isso com a tua avó? Vamos ver o caminho que ela trilhou. Ela foi para a direita. Vamos ver a sua mãe? Ela foi para a direita. Olha, você também está indo para a direita. Então tende a acontecer a mesma coisa. Será que não seria a hora de você rever? E ao invés de você ir para a direita, você ir para a esquerda? Fazer um caminho diferente? Porque se você fizer a mesma coisa, as mesmas coisas que elas fizeram, você vai ter os mesmos resultados que elas tiveram também. Não é mais fácil? E aí eu digo para você, como é que as pessoas conseguem resolver isso? Também sendo humilde e conversando com alguém, chegando perto da pessoa certa. Maurício, se eu quero dominar neuromarketing, eu quero entender esse negócio, eu não posso conversar esse assunto com um médico, eu não posso conversar esse assunto com um advogado, eu não posso conversar esse assunto com um pedagogo, eu tenho que procurar o neuromarketing, meu irmão. Ou seja, você tem que ir no cara certo, na pessoa certa, economiza tempo, economiza energia. Então, é isso aí, é um negócio muito bacana para a gente poder, porque as pessoas precisam entender que a vida delas podem não apenas ser diferente, como pode ser melhor também. Exatamente. Então, vê, crê. E aí eu faço. É simples. Peraí, vejo, creio, eu sou. E isso. Agora eu faço. Se eu sou, eu faço. Você faz o que você é, né? Exatamente. Uhum. Ou você... É normal, né? Ou deveria. Aí você vê, tem muita gente. A gente estava conversando sobre uma pessoa aqui, que a gente não precisa falar quem, mas o teu câmera falou. Nossa, ele na câmera era uma pessoa. Fora era outra. Uhum. Como o seu câmera conseguiu ver isso em tão pouco tempo? Porque ele é. Entendeu? Porque ninguém consegue Exatamente. estar toda hora. Exatamente. Uma coisa é eu estou feliz, a outra coisa é eu sou feliz. Porque o cara que está feliz, ele está feliz em que condições? Mas o cara que é feliz, meu irmão, você vai encontrar em qualquer hora, esse cara é feliz, né? Então, cara, como a gente está falando da prosperidade, se eu creio, se eu vejo, se eu creio, se eu sou... Aquilo que você falou, cara, já começa a tomar seu cafezinho lá no arpoador. Uhum. Tu não consegue fazer isso todos os dias? Faz uma vez ao mês. Isso aí. Até porque... Oferece para sua família esse ambiente, esse momento. Até porque entra um outro gatilho aí. Se você me permitir, eu abro um parênteses aqui. Pode falar. A minha esposa, ela nunca gostou de exercício. Nunca, academia, nada. Eu tô nessa pegada aí, tá? E aí, ela saiu do câncer, foi curada. E o médico falou, muda seu estilo de vida. Sim. E aí eu sempre falei. Cara, chegou um dia eu falei o seguinte, cara, não adianta mais falar. Vou desistir de falar. Uhum. Mas não desistir dela. Uhum. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a fazer. Uhum. Aí ela começou o seguinte, como é que você acorda cedo, faz isso, chega à noite e ainda vai pra academia? Uhum. Aí, ela começou meio que me sabotar. Ela começou a fazer mercado à noite. Uhum. O que eu fiz? Comecei a academia mais cedo. Uhum. Comecei a correr. Uhum. Vai entrar a hora que que você falou ali. Quando eu já estava correndo, ela falou assim, cara, não adianta, ele vai continuar. Sabe o que eu fiz? Fiz a minha primeira maratona. Ela, não acredita que ele vai fazer isso. A maratona? Foi onde? Foi na Sport TV, na Lagoa. Uhum. Meus 5 primeiros K e depois os 10 primeiros K. 10 quilômetros, pra quem não nem andava. Mas você corria? Não. Você tinha disposição? Só disposição. Eu fui fazendo. Uhum. Mas por quê? Porque o ser humano é feito de quê? Mas o que fez você desenvolver essa atividade? Ela.
Você queria tirá-la da morbidade, queria tirá-la daquela rotina, ela estava parada, você achava que a atividade física ia produzir mais saúde para ela, seria isso? Com certeza, o médico já tinha falado. Só que só falar para ela já não adiantava mais. Mas você já foi gordo? Já, tive 90 e poucos quilos. E você acha que isso facilitou para você? Te ajudou bastante? Porra, hoje eu tenho um corpo atlético, né? É. Vamos lá. Dia 31 estarei correndo a São Silvestre. 31 de dezembro. Dezembro. É mesmo? São Silvestre, São Paulo. 15K. Aí, aonde eu quero te dizer? Primeiro, aquilo na minha cabeça gerou eu tenho um alvo. Uhum. Eu não estou vivendo por viver. Agora eu estou vivendo para correr. Eu não estou correndo para correr mais. Estou correndo porque eu tenho um alvo. Vou fazer as 5, 10, agora 15. Isso é primeiro para mim. Lógico. Que eu estava desistindo. Segundo, a minha esposa ficou olhando aquilo. Ela falou assim, cara, se ele pode, eu estou começando a ficar constrangido de eu não... E eu não falei mais nada com ela. Ou seja, você se tornou uma referência para ela também, né? E eu sempre convidava. Ela começou a te modelar também. Eu comecei a convidar. Bora. Ela começou a ir para filmar. Aí depois falou, vamos dar uma corridinha? Vamos correr. Um pouquinho, vamos caminhar. Ela já faz esteira junto comigo, já tá na academia. Cara, vai todo dia. E o mais legal de tudo, que foi a maior surpresa para mim ontem. Sabe o que eu recebi de aniversário? Botei até lá na minha rede social. Vocês podem ir lá olhar depois no meu Instagram. Você fez aniversário ontem? Não, foi Dia dos Pais. Dia dos Pais. Sabe o que eu recebi ontem? Um tênis de correr, cara. O que isso significa? Já começou a entrar na cabeça dela o seguinte, cara, mudamos. A nossa cabeça mudou. A cabeça dela tá mudando. Ela comprou um tênis para ela, outro para mim. Legal. Então, assim, eu já falei, isso sem eu falar mais nada, Douglas. Só no exemplo. Então, eu vi que o exercício iria me fazer bem a ela. Primeiro a ela. Depois acreditei naquilo. Mas eu acreditei e tentei formá-la naquilo. Não deu certo. Eu acreditei e eu me formei. Eu sou. Já que eu sou um atleta, agora eu começo a fazer coisas de atleta. E aí, o que acontece? Ela fala assim, cara, nem a comida aqui em casa pode ser mais a mesma. Já começou a mudar. Porque ele é atleta. Ele faz coisas de atleta. Então, se eu vejo, eu creio, eu sou e eu faço. E aí, cara... Tem mais um? Tem. Esse é o quinto agora? É. Aí, se eu faço, o que acontece? Eu tenho. Se eu faço exercício... Vamos pro meu lei aqui. Se eu faço exercício, eu tenho o quê? Saúde, disposição. Músculos fortalecidos. Se eu sou um cara próspero, eu faço coisas prósperas, eu terei o quê? A prosperidade. Isso aí. E aí que está o lance, que a gente vai falar sobre isso aí, mas se eu tenho, agora eu tenho saúde. Eu começo a ver de novo. Eu vou lá no espelho, pô, aí tô bonito, né? Tô bem. Tu já consegue até comprar aquela blusa, a Slim, né? Que tá de acordo. Tem hora que não dá. Você quer comprar, mas não, tá complicado. Aí você entende que assim, agora você tem um corpo bacana. Aí, de novo, você vê que tem um corpo bacana, porque antes você via os outros com um corpo bacana, mas agora você vê você. Opa! Eu tô me vendo. Aí tu acredita mais ainda. Agora você acredita em você. Isso aí. Agora você é você. Você não é mais aquele cara lá. Eu falei, tem orgulho de ser você. Isso. E é um ciclo. Uma espiral subindo. Porque você acredita mais em você, você tem mais de você, você tem isso. Então aí, Maurício, eu penso assim, vamos falar aqui em alto e bom som o ciclo da prosperidade. Eu vou perguntar e você vai falando. Vamos lá. O ciclo da prosperidade, Maurício. Primeira coisa, que é? Eu vejo. O segundo? Eu creio. O terceiro? Eu sou. O quarto? Eu faço. E o quinto? Eu tenho. E aí, quando a pessoa segue essa escadinha, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Então, hoje a gente precisa ensinar isso, compartilhar isso, porque
eu costumo sempre dizer o seguinte. Quando a criança é pequenininha, muitos pais não sabem disso. A primeira coisa que ela faz é o número 2. Quando a criança faz o número 2, né, a primeira coisa que ela faz, que ela produz, é o número 2. Ela pega o seu cocô e traz e mostra para a mãe e para o pai. Com maior orgulho. O pai não sabe disso, a mãe não sabe, vai e bate na criança. Sujeira. Mas está fazendo algo errado. Porque aquilo foi a primeira coisa que ela fabricou na mente da criança. E o pai foi lá e deu uma repreendida. Sem perceber, a mãe repreendeu. O avó, sem perceber, causou um trauma. Ela é bloqueada. Você pega uma criança que toda hora faz o número 2 e você já fala, sua porca, seu porco, vai falando o tempo todo, vai falando o tempo todo. De novo. No futuro vai ter prisão de ventre. Isso é muito sério. Porque falta de conhecimento. Aí a Bíblia, de novo, vai falar, o meu povo perece por falta de conhecimento. E conhecereis a verdade vos libertará. Maurício, eu sou pastor há muitos anos. Na prática, eu não carrego apenas um título, eu tenho um ministério, uma vida nesse negócio. Eu posso falar uma coisa para você. As pessoas são mega limitadas. Elas sempre trabalham a temática bíblica naquele foco, só ali. Está fora. Deus quis falar, foi muita coisa com um versículo só. Quando ele fala assim, conhecereis a verdade vos libertará, é lógico que o principal nessa mensagem está falando sobre salvação, falando sobre Jesus, mas está falando sobre muita coisa. A ignorância. Quando você conhece a verdade, Deus te liberta da ignorância, de muitas coisas que estão te aprisionando e estão te destruindo. E aí, é bacana quando você traz esse conhecimento para a gente, quando você fala aquilo que você vê, é aquilo que você crê, é aquilo que você se torna, é aquilo que você faz e é aquilo que você vai ter. E aí as pessoas precisam fazer o quê? Botar em prática isso. Exatamente. Decidir. Até escrever. O que eu vou começar a ver pela manhã ou o que eu não vou ver pela manhã. Com quem eu não quero mais conversar o tempo todo, porque eu vou falar uma coisa para você, tem hora que nós temos que ser radicais. Você já sabe que quando você chegar perto daquela pessoa, o que vai rolar é fofoca. Então, meu irmão, sai fora. Só o necessário. Sai fora. Você está perto daquela pessoa, a pessoa vai te deixar nervosa. Então, pula fora, meu irmão. Tem gente que arranca a gargalhada de você, te dá prazer, acredita nos teus projetos. Eu aprendi uma coisa, que quando você conversar com uma pessoa, deixa essa pessoa falar. Mas as pessoas parecem que querem falar o tempo todo delas. Deixa-as falar. As pessoas se sentem bem quando você deixa essas pessoas. Ela fala, pô, já é tão bom estar com o Douglas. Eu sempre que estou com ele, ele deixa eu falar dos meus projetos. Ele não fica falando dele o tempo todo. É tão bom estar com o Maurício. Quando eu começo, ele dá importância àquilo que eu falo. Então isso é bacana demais, isso é próspero também. Selecionar os ambientes, aquilo que eu vou ver, aquilo que eu vou fazer. E os livros, né? Você acredita que a leitura de um bom livro pode ajudar a pessoa a crer e a crescer mais? Amigo, você sabe qual é a média do brasileiro de leitura? Não. Muito baixa. Chuta aí pra mim. Eu duvido que você chegue perto. Mas eu vou deixar você chutar. Eu vou dar um chute. Um livro a cada 2 anos. Menos de uma folha por ano. É mesmo? Caramba. Média de leitura do brasileiro. Aham, acredito. E aí, o brasileiro sabe votar? 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 Não. O brasileiro sabe tomar uma decisão. Aliás, Maurício, eu nem sei se adianta saber, porque pelo que a gente tem presenciado, é verdade. Parece que as coisas já estão decididas, né? É. Mas vamos lá. Mas a pessoa sabe tomar uma atitude? Não sabe tomar uma atitude. Uhum. Ela sabe discernir o certo e o errado. Uhum. Aliás, a gente já viu nesse país aqui de alguém botar na rede social, falar ali, cuidado com aquela mulher lá que ela pega a criança para fazer... Foram lá, pegaram a menina, mataram, aí depois que foi ver, não é ela não. E aí? Não consegue nem discernir o certo do errado. E aí, vamos falar que eu e você somos implicantes. Mas a Bíblia diz o quê para Josué? O que Deus fala para Josué? Josué, não aparte
desse livro. Na parte de texto, o livro desta lei. Medita nele dia e noite. E a palavra meditar, tu sabe que no hebraico é ruminar. Ruminar é você ficar o tempo todo. E quando você rumina, aquela vitamina daquela comida, ela vai se encaixar no lugar certo. Esse negócio de você mastigar comida rápido não é saudável, todo mundo sabe disso. Você come muito e não absorve o alimento. O ruminar é diferente. Por isso que o boi ele fica bem alimentado, né? Então, meditar é isso aí. Então, aí você me pergunta se ler traz alguma diferença? Deus já falou lá para Josué. E traz a diferença para os dois lados. Se você lê um livro ruim e você é destruído, eu conheço várias. Boa. Eu conheço 2 camaradas que foram destruídos. Eu conheço um, Maurício, que virou mendigo por causa da leitura de livro. Por quê? Lê o livro errado. Cara, tem gente que ele mergulha tanto naquilo que ele está lendo, ele acaba tornando o livro como uma referência, aquilo vai desenvolvendo nele crenças, ele vai se habituando àquilo. Você vê que tem pessoas, quando você fala de determinados assuntos, ele já não dá nem tempo. Por quê? Porque ele já tem aquilo internalizado. Ele tem uma verdade absoluta. Você escreveu 3 livros. 3 livros, tem 3 livros escritos. Esse livro aqui, o que você achou desse livro? A Graça do Seu Negócio. Rapaz, esse daí eu falo exatamente como você gerir, exatamente com gatilhos mentais. Esse livro aí... Ele fala de princípios bíblicos, esse livro, né? Esse livro aí, ele nasceu... Deixa eu te contar como é que ele nasceu. A Graça do Seu Negócio. Eu dei uma consultoria a um empresário ateu. E a minha consultoria toda é em cima de provérbios. Como é que eu vou falar para um ateu sobre provérbios? Meu Deus. Irmão, a primeira coisa que eu falei para ele, eu falei assim, olha, igual eu falei para você, você confia em mim? Então bora. Esquece a Bíblia espiritualmente. Vamos pegar a Bíblia como um manual de conduta. Cara, bem contraditório, né? E quando algumas pessoas falam assim, não, é preciso você com o Espírito Santo para entender a Bíblia. Não, irmão, vamos como um manual de conduta. Certo. Se a Bíblia diz assim, não adulterarás, é por quê? É porque você não consegue ser próspero com 2 mulheres. Vamos a Salomão? Vamos a Davi? Você comprou uma caneca para a mulher 1, a mulher 2 também quer. A mulher 1 vai falar por que você deu para 2. Aí você, porque você também tem. Então agora quero uma melhor. Então agora tem que dar outra melhor para ela. E quando uma vai embora, você tem que arrumar a terceira. Então esquece a questão evangélica, cristã, de Deus ali. Achar uma lógica, né? Vamos achar uma lógica. Não tem como prosperar com várias mulheres. Você não fica centrado no trabalho, você não consegue isso, não consegue ali. Quando a Provérbio diz o seguinte, meu filho, cuida do teu nome, que ele é mais precioso que o ouro de Ofir. Ele está dizendo o seguinte, tenha crédito. Eu aprendi com um judeu o seguinte, Maurício, se você deve 100 mil reais, veja quanto você tem de patrimônio, raspe tudo e paga os 100 mil reais. 24 horas depois de pagar os 100 mil reais a quem você devia, você pede 200 mil. Que ele vai te dar. Porque você honrou com os 100. Ele vai te dar 200. Tu pega aquele 100, bota no lugar e retorna para ele 100 e com aquele outro 100 faz dinheiro. Então, o seu nome, o crédito. Então, eu comecei a falar com ele sobre princípios bíblicos. Falei sobre José. Falei, irmão, olha só. O que o José fez? O José tinha ali... Sabia que vinha 7 anos ali e tinha 7 anos de prosperidade. Daquelas prosperidades, ele gastou, pegou uma parte, investiu, criou celeiros, fez isso, administrou, blá, 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 blá. Ele guardou. Princípios bíblicos sem falar de Jesus. Tá lá, é um processo. Entendeu? Repete. Aí, eu fui lá em Jesus e falei assim, cara, Jesus fala assim, qual é o homem que vai começar uma obra e não vai ver se ele vai ter dinheiro para terminar? Ele vai passar vergonha. Então, planeje. E aí esse livro saiu assim. Alguns princípios bíblicos falando sobre gestão. E fala aqui, né? Um novo jeito de... gerir. De empreender, né? De empreender. Ok. Agora tem esse livro também, né? A Graça das Vendas. Você sabe que a venda é a profissão que mais dá dinheiro, né? Eu não vi na Bíblia várias... A primeira profissão que eu vi de cara foi venda. O profeta Eliseu
Não que não tenhamos outro, lógico, não que a Bíblia não tenha falado outro, mas, meu irmão, para resolver um problema, Deus falou para a viúva, Eliseu falou para a viúva, vai e vende o azeite, né? Porque ela transformou várias vasilhas, e ali tem uma estratégia de venda, né? Pediu emprestado as vasilhas, depois ela tinha que devolver as vasilhas, quando devolveu, só ela não quer comprar o azeite que tem dentro dela. É inteligente, a Bíblia é muito inteligente, né? Então, essa fala sobre vendas, né? E aqui você ensina as pessoas a venderem em 7 minutos. Em 7 minutos. Eu vou falar outra coisa. Se você são quiser técnicas? São técnicas. Se você quiser ir mais longe onde você está falando, a serpente vendeu alguma coisa para Eva. O que ela vendeu ali? Ela vendeu conhecimento. Quer ser, quer saber, quer ter. Faz isso. Eu tô te vendendo aqui a fruta. É igual aquele negócio, você quer R$50 ou quer um presente misterioso? Aí lá dentro tem um conhecimento que abre 7 portas. 7 portas e aqueles R$50 não resolve nem 1 milímetro de uma porta, né? Então, às vezes, o conhecimento ele tem um valor muito mais enriquecedor, né? E aí, Maurício, qual foi o outro livro que você escreveu? E aí o outro foi na questão da morte da minha esposa, na época a gente escreveu os 40 dias. 40 dias, tá. Esse livro aqui tem uma coisa que eu falo para todo mundo, do seguinte: você sabia que 96% da decisão de compra, 96 a 97, tá? Mas vou deixar 96. 96% da decisão de compra é feita no emocional. E 4, se for 97, 3. Mas se for 96, 4% é no racional. E aí, as pessoas hoje continuam vendendo no racional. O que é o racional? Preço. Essa caneca aqui, ela custa R$15. Você tem que comprar. Isso é racional. Agora, quando você fala assim, essa caneca aqui, cara, foi a lembrança do podcast lá no Douglas. Cara, eu não sei se eu vou voltar lá. O cara estourou, o cara hoje é um Thiago Brunet. Cara, eu tenho que guardar. Quanto vale essa caneca? Tem um valor diferente, né? Esse é valor. Antes ela tinha o quê? Preço. Uhum. E aí as pessoas hoje querem vender pelo preço. Vender pelo preço é eu pegar meu celular aqui e falar para você o seguinte: olha só, meu celular tem uma tela fina, a bateria dura 48 horas, quer comprar por R$6.000? Não preciso disso. Mas olha só, esse celular aqui, ele chega até o final do dia. Se a tua filha precisar que você fale com ela, ela não vai encontrar teu telefone. Já pensou, Douglas, sua filha no momento mais difícil da vida, liga para você e teu telefone está desligado? Então, é isso que esse livro... Eu me lembro, esse livro nasceu, já que a gente está falando assim, como é que nasce os livros? Esse livro nasceu eu fazendo a campanha da Sinaf. Lembra, Sinaf? Fulano é um bom companheiro. Então, quando a gente começou a fazer, a Sinaf ia sair de plano funerário, que era enterro, para um clube de benefício. E aí, eu levando aquela ideia, a gente tem que virar um clube de benefício, um plano. Mas quem é que vai pagar um seguro de morte, cara? O cara não tá nem aí. As pessoas, brasileiro não é do seguro de vida, não é da questão do brasileiro. O brasileiro não tem essa cultura. E aí um dia eu vou numa reunião onde estavam os donos da Sinaf, os caras eram muito ricos, muito ricos, muito ricos. Aí o cara falou assim: meu irmão, faz o seguinte, se você conseguir vender para ele um plano de capitalização, eu invisto dinheiro, a gente vai fazer isso aí. Aí eu cheguei lá, descobri que o cara tinha muito dinheiro. E o filho dele, naturalmente, muito dinheiro. E o pai dele, muito dinheiro. E aí eu falei assim: amigo, imagine se daqui a 5 anos você falece. O que vai ser do seu filho? Quem vai pagar a faculdade dele? Não tem problema com dinheiro, meu pai paga. Eu falei: beleza. Agora imagine o seguinte, você está lá no céu e Deus te apresenta 2 televisões. Uma delas apresentando o seu filho, o seu pai, né, na formatura do seu filho, ele formado em medicina. Aí seu filho lá falando assim: olha, queria agradecer papai, meu avô, que apesar do meu pai ter morrido, nunca me deixou faltar nada. E me formou em medicina. Pai, avô,
esse diploma é para você. Uhum. Fantástico isso, né? Ele, pô, Uhum. sonho para qualquer pai. Uhum. Tem problema nisso? Eu falei, não. Agora imagine numa outra televisão, assim. Eu queria dedicar esse diploma ao papai, que morreu, eu nem me lembro muito bem dele, mas desde então cuidou de mim. Me deixou um seguro que hoje paga a minha escola. Uhum. Hoje eu sou o que eu sou porque ele morto puxou tudo que eu tinha. Certo. O que você acha disso? Uhum. Cara, me dá isso aí que eu vou assinar esse troço aí. Então, o que é isso? É entrar na cabeça dele e mostrar um plano futuro. É a diferença de preço e valor, né? E aí eu mostro que em 7 minutos eu consigo vender algo para você. Uhum. Só te levando a benefício daquilo ali. Uhum. Aliás, o cara acredita que não vende nada. O que vende é benefício. Com certeza. Maurício, a gente falou muita coisa Muito hoje, legal. foi muito legal. A gente tem muita coisa para falar ainda. Eu sei que você já fez a campanha de vários políticos, você fez o marketing de uma galera pesada aí. Eu sei que você sempre é muito procurado para até essa mentoria, essa direção da questão do marketing, porque muitas vezes a gente acha que está fazendo certo, está fazendo errado. Às vezes a gente acha que a gente já aplica agora e às vezes tudo tem a ver com o tempo, tem passo a passo e o que fazer, o que não fazer. Então a gente vai ter um outro momento para nós conversarmos sobre esses temas, até porque hoje nós fomos muito nessa questão aí do ciclo da prosperidade e eu queria fazer para você para terminar, algumas perguntas rapidinho. Você acha que ambiente é fundamental para o homem prosperar? Sim, sim. Você acredita que ambiente te conecta com outras pessoas? Diretamente. E outras pessoas te conectam com outros negócios? Diretamente. Você não faz negócio com máquina. Faz com pessoas. E eu tenho escutado uma coisa bacana, né? Hoje o mundo é pet, né? O mundo é pet. E a gente sabe que o pet é o nosso cachorro, ele nos dá muita alegria, muita felicidade, tudo isso. No entanto, a gente não pode esquecer que nós precisamos aprender a lidar e conviver com pessoas, porque elas são, na verdade, o nosso grande desafio, são elas que vão nos fazer crescer. A Bíblia nos recomenda, a Bíblia já ensina, né, para nós amarmos uns aos outros, né? Eu acredito que um ensina o outro, né? Você sabe por quê, né? O mundo é pet hoje, né? Porque o pet não te confronta. Uhum. E a humanidade hoje está difícil confrontar. Mas se você confrontar, eu acho que a gente pode falar aberto aqui. Se você hoje não pode escolher a cor de uma pessoa para namorar, porque aquela pessoa se sente confrontada porque você não escolheu ela. Você não pode escolher um gênero porque você acha que está confrontando. As pessoas acham que estão confrontando. Eu não posso falar algo, eu não posso escolher direita ou esquerda porque eu estou confrontando a direita ou a esquerda. Né? Então, assim, o pet não confronta. Ele apenas obedece. Isso, se eu posso terminar o nosso podcast também, eu escutei depois procura lá, Sheik de Dubai. Uma pessoa falou para ele assim, depois de você construir Dubai, o que tu pensa daqui a 30 anos para Dubai? Ele fala assim, eu estou preocupado. Ele, por quê? Porque tempos difíceis faz homens fortes. Eu, quando peguei Dubai, eu não tinha nada. E de tempos difíceis, eu era um homem forte. Homens fortes fazem tempos fáceis. Hoje está tudo construído. Tempos fáceis fazem homens fracos. Isso aí. Meu filho tá pegando já pronto. É isso aí. Meu filho não andou de camelo, ele anda de Land Rover e jato. E homens fracos fazem tempos difíceis. Então eu tô com medo. Daqui a 30 anos, provavelmente teremos tempos difíceis. E você sabe, o Maurício, eu sempre penso assim, a gente tem que... existe uma diferença de respeitar e se posicionar. Sim. Respeitar e se posicionar. Eu posso não concordar, mas eu tenho que respeitar. Acima de tudo. Né?
Eu preciso me posicionar muitas vezes, mas um posicionamento que você se posiciona e respeita. Isso tem que ser para ambas as partes, porque é fundamental. Porque você falou um negócio aí que a gente precisa realmente lembrar disso. A escola é a vida é uma escola. E a melhor professora da escola chama-se dor. Cara, eu vou falar para você, eu aprendi muita coisa nesses últimos 2 anos. Você não tem ideia de como eu aprendi. E às vezes, só para você ter uma ideia, por que Deus não nos permite saber tudo? Por que Deus não nos permite ouvir tudo e não vai permitir, na maioria das vezes? Porque nós não temos força suficiente. Porque essa é a melhor maneira de você nunca se comparar com Deus. Porque Deus, apesar de saber o que você faz contra a santidade dele, ele continua te amando. Esse é o maior amor, né? E a gente, quantas vezes as pessoas pecam contra nós, a gente já odeia as pessoas. Não sei como é que nós somos tão pequeno, né? Tão pequeno, né? Então, você falou uma coisa assim, muito interessante aí sobre tempos difíceis fazem homens fortes. E porque a gente está com a galera aqui com a gente agora, talvez esteja com uma batata quente na mão, uma missão difícil. E Deus não dá missão difícil para homens fracos. Não é? E você sabe que as missões fáceis não constroem um homem forte, né? A gente acabou de falar isso aqui. Maurício, poxa, muito obrigado por essa tua participação aí. Me ajudou muito te rever, saber que você continua aí nessa corrida, nessa pegada. E agora você aí cuidando aí da sua saúde, fiquei muito feliz de saber de tudo isso aí. Douglas, para mim tá mais jovem do que antes. Que bom, que bom. Para mim é um prazer. E se você me permitir, dia 17 agora de agosto, estarei na Atitude Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Estarei lá com a reunião de empreendedorismo lá, para falar sobre a graça das vendas, falar sobre a graça do seu negócio e neuromarketing. E para deixar final aí para você, você falou em respeitar, e aí vão falar que eu sou implicante, mas eis que bato a porta. Se abrires, cearei contigo. Isso é respeito. Eu não bato na porta e não arrombo e entro, e você tem que ser do jeito que eu estou te falando. Se abrires, cearei contigo. Esse é o maior exemplo de respeito que eu vejo na vida. Eu falo com você, se você quiser, beleza. E um prazer estar aqui. Adorei. Amei. Fala aí o seu arroba aí. Maurício Market e Tal. Bota lá, Maurício Market e Tal. Se você não... Tal, como é que é? Tal. Sabe aquele assim? Você vai aonde? Eu vou ali e tal. e tal. Então é marketing e tal, mais algumas coisinhas aí. T-A-L. Legal. Ou se você não achar ali, vai direto lá. Marketing e tal, que é tudo a nossa agência lá. A gente trabalha lá, todos os nossos trabalhos lá. Maurício Marketing Tal é meu particular e Marketing Tal é da nossa agência. O cara precisando de um camarada para trabalhar. Eu nem sei se ele tem tempo, mas ele trabalha com uma pegada muito forte, empresas, mentorias também. Feliz. Muito obrigado, Maurício. A gente vai... eu quero pedir para você que acompanhou, você gostou, então eu queria pedir que você se inscrevesse no nosso canal, apertasse ali o sininho ali e, poxa, compartilha com seus amigos, com seus inimigos, aquele cara que está te devendo, manda para ele também. Manda ele prosperar, né, para te pagar. Prosperar para te pagar. É isso aí. E olha, eu termino aqui agradecendo o novinho aqui do estúdio aqui. Novinho, rapaz, até PQD, Eterno Herói. E a gente agradece aí, porque a gente não faz nada sozinho. Aprendi uma coisa, Maurício, que o líder não faz para as pessoas, ele faz com as pessoas. Se você quer ir rápido, você vai sozinho. Se você quer ir longe, você vai acompanhado. Mas eu costumo dizer o seguinte, todo mundo conhece essa frase. Quer ir rápido, vai sozinho. Quer ir longe, vai acompanhado. Eu melhoro. Se você quer ir longe, vai bem acompanhado. Porque também não adianta tem gente, né? Se você vai acompanhado, tem gente que te arrebenta, acaba com a tua vida, acaba com a tua imagem, acaba até com aquilo que você fez. E lembre-se, o líder não dá desculpas. Ele mostra resultados. Até a próxima.